De vez em quando eu recebo alguém lá no meu gabinete e a pessoa me pergunta: Pastor, fulano de tal me fez um mal muito grande e agora está pedindo perdão. Eu tenho que perdoar? Vamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina através do texto que nós vamos ler. E é isso aí, então abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, nós vamos ler os versos de 21 a 22 e vamos pensar no seguinte tema: eu preciso mesmo perdoar? Mateus capítulo 18, versos 21 e 22 é um texto muito conhecido, você certamente já ouviu várias vezes. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você sabe muito bem que 70 vezes 7 que Jesus está se referindo aqui não significa literalmente 490 vezes que tenho que perdoar quem me fez algum mal. Mas o que Jesus quer dizer aqui, o que significa é que devemos perdoar mais, muito mais do que seria considerado o número ideal, que é o 7. Então vamos entender o contexto deste ensino de Jesus. Os judeus, o povo a qual Jesus pertencia, o povo de Israel, achava que a pessoa poderia ser até 7 vezes perdoada. Passou disso, aquela pessoa perdia o direito do perdão. E Jesus, com essa declaração, ele destrói esta ideia. Você vai concordar comigo? Perdoar não é fácil. Aliás, perdoar é uma das coisas mais difíceis de se fazer na nossa vida. Mas também perdoar é um dos temas mais importantes, mais centrais de toda a palavra de Deus. Mas antes de continuar falando sobre o texto de Mateus que nós lemos, me permita lhe falar alguns pontos importantes. Vamos definir perdão. O dicionário define como: perdão é remissão de pena ou de ofensa ou de dívida. Perdão é desculpa, é um indulto. Perdão é o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Ainda segundo a Wikipedia, eu achei bem interessante a definição que ela traz de perdão. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar bem ao agressor. Muito interessante, não concorda? Essa definição da Wikipedia. Bom, teologicamente, perdoar é uma união de arrependimento e sacrifício. Só há perdão se uma das partes estiver de fato arrependida e a outra parte verdadeiramente disposta a sentir a compaixão. Entendido isso, nós sabemos que a mais polêmica discussão sobre perdão, aonde a coisa complica toda vez em relação ao perdão, está sempre relacionada ao quanto perdoar. Por isso, eu citei no início dessa palavra. De vez em quando eu recebo alguém lá no meu gabinete com essa pergunta: pastor, fulano me fez um mal muito grande, e agora está me pedindo perdão, eu tenho que perdoar mesmo? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque isso não foi a primeira vez que ele fez isso comigo. Amado, pensa aqui comigo.
constantemente quando nós vivemos situações em que eu e você sofremos com injustiças, com calúnias, traições. Nós pensamos o seguinte: a nossa mente, toda vez que a gente sofre uma injúria, uma calúnia, uma injustiça, uma traição, a nossa mente vem com as seguintes perguntas: devo perdoar de novo? Preciso mesmo perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal? Ou será que existem situações nas quais eu estou com razão e não devo perdoar? Olha para mim agora, presta bastante atenção no que eu vou te dizer, que eu vou afirmar, porque não sou eu que diz isso, mas é a Bíblia Sagrada. Meu amado, minha amada, perdoar ou não perdoar é uma decisão que não cabe a mim ou a você tomarmos. E isso eu encontro claramente na orientação que está expressa aqui no texto que nós lemos de Mateus, capítulo 18. Então perceba, não é, portanto, uma questão de querer ou não querer perdoar, mas é uma questão, sim, de obedecer, de se submeter àquilo que Jesus ensina, perdoando quantas vezes for necessário, e aí sim, passar a viver feliz. Jesus dá essa ordem porque o mestre sabia que o perdão é uma necessidade. Porque sem perdão não existe, sabe o quê? Saúde emocional. Você, quando não perdoa, a sua alma fica doente, chegando até a somatizar isso, ou seja, há pessoas em que a falta do perdão não somente adoece a alma, mas adoece fisicamente o corpo. Está cientificamente, clinicamente comprovado que falta de perdão provoca, dentre outras doenças, dentre outras enfermidades, infarto, AVC, né, acidente vascular cerebral, o popular derrame. Falta de perdão provoca até câncer. Portanto, meu querido, não perdoar adoece, faz mal, te mata por dentro e por fora. E muitas das vezes, quando se fala de perdão, nós não estamos falando assim dos grandes erros que por acaso alguém cometeu contra a gente. Mas quando se fala de perdão e de perdoar sempre, nós falamos daquelas pequenas coisas que vão minando o nosso relacionamento, daquelas pequenas coisas do dia a dia, daqueles pequenos erros do dia a dia, daquelas pequenas injúrias, calúnias, daqueles maltratos que vai travando a nossa vida e vai adoecendo a alma da gente e vai adoecendo o corpo da gente. Meu querido, meu amado, o que Deus quer é que você tome a decisão de zerar essa conta todo dia. É isso mesmo que você ouviu. O que Deus quer é que você tome essa decisão de perdoar, de zerar essa conta das pequenas coisas todo dia. Com qualquer pessoa. Principalmente aquelas que vivemos constantemente, como nossa família, amigos do trabalho, chefe do trabalho, pessoas da igreja, liderança da igreja. Entenda bem, meu querido, não existe nenhum crente neste mundo, não existe nenhum crente nesse mundo que não foi perdoado. Quer saber por quê? Porque quem foi perdoado, perdoa. O perdão é tão obrigatório quanto necessário na nossa vida. Não se pode usar a ideia de
deixa para lá, na perspectiva, na esperança de que o tempo vai curar essa ferida. Não vai curar, o tempo nenhum vai curar a ferida da falta de perdão. Te dou o exemplo, sabe de quem? Dos irmãos de José. Passaram 39 anos de suas vidas sofrendo com aquilo que fizeram com o seu irmão. 39 anos aqueles irmãos sofreram pelo mal que fizeram. E José, nós encontramos lá em Gênesis, perdoa a todos eles. Todos eles. Para terminar e ilustrar muito bem essa palavra, quero contar para vocês uma história real. Não é uma história inventada. Isso aconteceu realmente. Pode procurar nos livros de história. Você sabe bem, ou já ouviu falar, que no dia 7 de dezembro de 1941, ou seja, em plena Segunda Guerra Mundial, aconteceu o ataque japonês ao porto no Havaí. Havaí é um estado dos Estados Unidos. Em 7 de dezembro de 1941, na manhã de domingo, às 7h48 da manhã de domingo de 7 de dezembro de 1941, aconteceu o ataque a Pearl Harbor. Centenas de aviões bombardearam os navios que estavam ali ancorados. Centenas de americanos morreram. A ideia desse ataque japonês, até então os Estados Unidos não estavam na guerra, era um país neutro, a guerra era na Europa e o Japão entrou. Mas a ideia do imperador Hirohito era de que a articulação era de que evitasse que essa frota da Marinha Americana pudesse ajudar os aliados e impedir o avanço japonês na Guerra do Pacífico. Então o japonês foi lá e bombardeou Pearl Harbor. O comandante desse ataque aéreo foi um homem chamado Mitsuo Fuchida. Ele foi um piloto e oficial da Marinha Imperial Japonesa. Ele coordenou e comandou as esquadrilhas japonesas no ataque a Pearl Harbor. Ele levou a primeira onda de aviões que bombardeou os navios. E quando aquela primeira onda saiu, ele ficou sozinho, sobrevoando ali o porto e coordenando o ataque da segunda onda. Foi um herói para o Japão. E esse ataque promoveu, então, a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e um sentimento na América de raiva, de ódio, de vingança contra os japoneses. Criou-se, então, um grupo que iria atacar Tóquio para revidar o ataque a Pearl Harbor. Dentre esses pilotos que iriam atacar Tóquio, capital do Japão, estava um homem chamado Jacob Daniel de Caesar. Mas ele era conhecido mais como Jake de Caesar. Ele foi, se apresentou, eu quero ir lá, ele foi atacar Tóquio, só que o avião dele foi bombardeado, ele caiu, enfim, ele foi prisioneiro. Foi feito prisioneiro nas celas do Japão, e ele lá preso, sozinho, solitário, depois de muito apanhar, depois de muito sofrer as maiores humilhações, na prisão japonesa, chega na sua cela uma folha rasgada, contendo uma porção da Bíblia. Providência de Deus. Ele lê aquela porção da Bíblia, ele se arrepende, pede perdão a Deus, encontra o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois, algum tempo, ele volta, é libertado, volta para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele estuda, e sabe o que ele faz? Ele volta ao Japão como um missionário, isso mesmo.
ao mesmo Japão que tinha atacado o seu país, ao mesmo Japão que o tinha feito preso, sofrido na cela. Ele volta ao Japão como missionário para compartilhar o milagre do perdão de Jesus. Ele escreve um folheto contando o seu testemunho e começa a distribuir em Tóquio. No dia 5 de agosto de 1945, o Mitsuo Fuchida, lembra dele? Aquele que coordenou o ataque japonês a Pearl Harbor. Ele estava em Hiroshima. No dia 5 de agosto, ele sai de Hiroshima na véspera do ataque americano, que foi no dia 6. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos joga bomba nuclear e arrasa com a cidade em Hiroshima, mas o Mitsuo Fuchida ele sai. E no que ele sai, pela providência de Deus, esse homem recebe o folheto que continha o testemunho de Jake DeSeja. Sabe o que aconteceu? Isso mesmo. Aquele homem lê esse folheto e se converte a Jesus. Olha que maravilha. Mas o mais maravilhoso acontece depois que a Segunda Guerra Mundial é encerrada. Na cidade de Tóquio, esses mesmos dois homens sobem ao mesmo palanque para pregar o evangelho do perdão e da graça de Deus. Isso mesmo. Todos dois que eram inimigos mortais, um do outro, todos dois que tinham feito o povo do outro sofrer, agora estavam no mesmo palanque, pregando o evangelho do perdão e da graça de Deus. Sabe o que é isso, meu amado? Não há nenhum outro elemento e poder na terra capaz de mudar, capaz de transformar o coração do homem de ódio em amor, diante de tantas mágoas, diante de tantas feridas, diante de tanto ódio, do que o perdão de Deus. Perdoe. Perdoe todo dia, perdoe sempre. Porque se Deus te perdoou e perdoa todo dia, você deve perdoar sempre. Agora, entenda bem, perdoar sempre não significa ser conivente com os erros das pessoas. Todo perdão deve vir, todo pedido de perdão deve vir acompanhado sempre de restauração de quem foi perdoado. Não justifica, portanto, alguém se dizer perdoado e permanecer no mesmo erro ou reincidi-lo. Pedir perdão todo dia pelos mesmos erros mostra que tal pessoa não quis o perdão realmente. E aceitar tal situação é ser conivente com ela. Perdoe e se arrependa. Sempre. Concluindo, lembre-se de que Cristo vive em você, então você pode perdoar. Alguém pode voltar a sorrir hoje. Alguém pode ser curado hoje, porque você perdoou. Que tal? Nós sorrimos hoje, porque Jesus nos perdoou sem merecermos. E amados, para receber o perdão de Deus, precisamos também perdoar. Perdoar aquele que nos feriu, que nos traiu, que magoou, que humilhou, e perdoar sempre. Eu sei que perdoar não é algo fácil, mas se eu e você quisermos desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus, se quisermos realmente andar com Deus, precisamos retirar do coração toda a mágoa, todo o ódio, todo o rancor por aquele que nos ofenderam. Warren Wiersbe disse certa vez que a maior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso. Se nos recusarmos a perdoar os outros, tornamos-nos nossos próprios carcereiros. Será que você hoje não está sofrendo, morrendo, porque não perdoou alguém? Ou aceitou o seu perdão? Será que você hoje não está padecendo porque até mesmo não se perdoou por algo? Será que você hoje está com a sua vida despedaçada, sem sentido, destruída, porque não buscou o perdão de Deus em Jesus?
Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, eu convido a terminar essa palavra orando comigo. Pai amoroso, sei que tenho cometido injúrias, erros, pecados contra as pessoas. Me perdoa. E me perdoa também, ó Deus. Sei que sou alguém que carece da tua graça. Por isso agora me perdoa, me transforma e me dá essa força para perdoar todo dia. Zerar a conta todo dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meu querido, por ter estado conosco até agora. Lembre-se, né, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, dá essa força. Nosso projeto é de chegar a 1000 inscritos até o final desse ano. Conto com a tua ajuda, compartilha essa mensagem, dá o like aí, o gostei dessa mensagem, copia o link, manda pelo WhatsApp, bota no Facebook para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas, como eu tenho certeza em Deus que você foi abençoado hoje. Tá certo então? Uma noite feliz, um dia abençoado e até a próxima, se Deus assim permitir. Fiquem com Jesus.